Depois, o que eu faço? Eu subo essa live para o YouTube e deixo no link privado, e as pessoas que se inscrevem na semana, isso aqui é uma semana da saúde, as pessoas que se inscrevem no link lá na minha bio, aqui na minha bio, aqui só você clicar e se inscrever. Se você se inscrever, você vai receber esses vídeos pelo seu e-mail. Então, a semana inteira da saúde vai ficar disponível no seu e-mail. Bruno, eu não quero receber esses e-mails, não tem problema. É só você cancelar a inscrição lá. Mas como é que vai funcionar? Estou fazendo uma jornada, Cuca, chama Jornada do Resultado. Vão durar 7 semanas. Eu fiz aquele período, né, de 100 lives lá, onde eu vinha fazendo desde 1º de janeiro até, foi março, agora não lembro a data exatamente, mas foi março que acabou. Março nada, né? Foi abril agora que acabou. Sei nem mais quando a gente já tá. Enfim, aí tem lives e agora eu me propus a fazer. Vou fazer aí 366 dias de live, bater um recorde que não existe e que eu sei que não existe porque não teve ano bissexto nos últimos 3 anos, que foi o boom disso aqui do Instagram, né? Enfim, tô salvando tudo isso e vou mandando para as pessoas se quiserem ver. Por exemplo, não tive tempo de assistir a live da Cuca, não tive tempo de assistir a live sobre nutrição, não tive tempo de assistir sobre o Keiner, que falou sobre exercício físico, e não consegui fazer isso. O que eu vou fazer? As pessoas podem se inscrever no link na bio, como eu já disse. É só colocar o e-mail e o nome, e aí ela recebe esse material aí Já. Eu já tô gratuitamente no inscrita. e-mail dela. Show de bola. Então você vai começar a receber os e-mails aí da Semana da Saúde. Provavelmente a gente vai fechar a semana e na sexta-feira a gente manda o e-mail com todas as lives, sabe? Porque ficar mandando todo dia aí fica chato, mas eu tô pensando. Ainda a gente está estruturando como a gente vai mandar exatamente. Se manda tudo de uma vez ou se manda a cada semana. A gente está organizando ainda para não ficar muito e-mail, sabe? Ficar aquele negócio chato. Manda um e fala de tudo, no meio da semana avisa que já mandou, basicamente isso. Mas enfim, o intuito dessa semana aqui é falar sobre saúde. Por quê? Nós estamos aí praticamente 29 dias, eu nem sei mais quantos dias são. Eu sei que já são mais de 25 dias de isolamento, desde o dia 18, quase 30 dias. Nós, então deu 27, 28 dias. E a gente tá parado dentro de casa, às vezes tá dormindo até tarde ó, não tem nada demais. Você dormir até tarde, você dormir até tipo 10, 11 horas, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque se você fica trabalhando a noite inteira, não tem problema. Eu, por exemplo, fiquei 2 noites aqui escrevendo, terminando os detalhes do livro, fui dormir era 3, 4 horas da manhã, e quando eu fui ver, precisei acordar à tarde. Então, não tem tanto problema assim. E isso é inteligência emocional, que é o tema que nós vamos falar hoje. A Cuca é psicóloga, ela tem um Instagram aqui chamado Psicologando a Cuca. Eu achei super interessante trazer ela porque faz totalmente sentido e condiz com o que a gente está falando, porque saúde não é só ter saúde física, né? Você precisa treinar, igual o Kearney falou. O Kearney disse um negócio muito interessante. Ele falou o seguinte: saúde é a arte da cura. Cara, sensacional isso. É a arte da cura, física e mental. Porque libera os hormônios e tudo mais, você fica mais forte. E aí ele trouxe alguns estudos que falam o seguinte: as pessoas saudáveis, as pessoas saudáveis, as pessoas mais fortes que treinam, elas têm 50% menos chance de morrer. Falei, cara, isso é muito poderoso. E aí ontem veio a Michelle aqui para falar de alguns alimentos, falou de alguns alimentos que aumentam a imunidade e tudo mais. E hoje a Cuca vai falar sobre inteligência emocional. E aí, eu quero que você primeiro, Cuca, fale sobre você. Quem é a Cuca? Me explica aí, me conte sobre você, que aí eu vou conduzir da seguinte forma. Eu vou fazendo algumas perguntas para você, basicamente no mesmo padrão das outras entrevistas. E a gente vai conversando, trocando uma ideia, vai desenvolvendo a conversa e tudo mais. Mas antes disso, manda aí essa live para as pessoas, eu vou mandar aqui para cinco Vou mandar. pessoas. Manda para 5 pessoas aí que podem assistir isso agora, que você acha que precisa de inteligência emocional nesse momento. Acabei de mandar aqui. Vamos lá. Tô mandando.
Esperar que eu terminar. Rio do Sul é qual estado? Santa Catarina. Santa Catarina. A Cuca tá lá direto de Santa Catarina, Rio do Sul. Quantos graus tá aí, Cuca? Então, agora eu não sei o que dizer, mas de manhã tava 11 graus. Caraca, fala, Patrícia, cara, 11 graus. Não tá nem. Aqui em Goiânia tá quente, tá? Tipo praia praticamente perto aí. Deve estar Nossa, gelado pra caramba. eu moro num lugar bem alto, então tem bastante vento aqui. Tá um dia bem lindo, assim, com sol bonito, mas tem vento, então tô de casaco. É o vento que deixa Mas, frio, né? então, você pediu Vai quem lá. é a Cuca, né? Isso. Então, a minha formação, eu sou psicóloga, sou formada também em segurança do trabalho, sou pós-graduada em serviços sociais e agora eu terminei minha especialização em terapia cognitivo-comportamental. Então, quem sou eu, né? Uma pergunta bem profunda essa. Eu sou uma pessoa, eu sou uma menina que morou a vida toda bem no interior, interior mesmo, assim. Meus pais moravam, trabalhavam na roça e eu morei por muito tempo também, né, na roça. Estudei em colégio agrícola e sempre quis estudar, sempre gostei de ler. Minha mãe sempre gostou de ler também, incentivou. Nem minha mãe, nem meu pai têm estudo, né? E eles sempre estudaram bastante. Minha mãe sempre leu bastante, sempre incentivou isso nas três filhas. E naqueles anos, para mim, estudar era algo extremamente distante da minha realidade, sabe, Bruno? Fazer faculdade envolvia bastante dinheiro, envolvia uma condição financeira que na época nós não tínhamos. E eu achava que eu não teria conseguido. E quando eu comecei a trabalhar e vi que isso foi possível, fui eu mesma que paguei meus estudos. Na verdade, até um caso interessante, tá? Esse ano eu termino de pagar minha faculdade. Caraca, Agora, no mês de maio, foi financiamento? fiz o FIES e tinha 10 anos para pagar. E esse ano eu termino de pagar. Então, isso foi mudando a minha mentalidade de que, ai, não sou capaz, sabe? Aquela vozinha que a gente tem que fica ali, ó, falando, que, você nunca vai conseguir, você não é capaz. Então, cada passo que eu fui dando, eu fui mostrando a mim mesma que sim, que eu conseguia. Psicologia sempre foi, assim, uma coisa que me chamava atenção, né? Só uma coisa, Cuca, você falou um negócio aqui muito legal sobre o FIES. Pra você tem ideia, eu nem lembrava. Cara, eu também fiz FIES, Cuca. Que E, a- legal! hoje eu ainda pago lá no banco, porque debita, eu ainda pago a faculdade e só paga o juro ainda, não tá pagando nem a parcela. Outra Uhum. coisa, olha só que legal, você falou e me despertou isso aqui, eu nem lembrava disso, porque debita no banco, e olha só, um sistema que o governo criou, né, eu acho super válido, porque inclusive eu utilizei, fez sentido para mim, valeu super a pena. O dinheiro que eu já ganhei depois de formado já paga a faculdade. Com certeza. O, pro- o que negócio é porque assim, a faculdade ela é um momento de maturação para a pessoa, né? Ela te amadurece, ela te faz ficar mais forte, te faz ficar mais resiliente, mais antifrágil. Só que você fala assim, Bruno, você faria outra faculdade? Eu não faria. Pela situação que a gente passa, pelas questões que eles ensinam, sabe? De tudo que eu Uhum. aprendi, por exemplo, hoje eu tenho uma academia de CrossFit. Hoje eu faço desenvolvimento pessoal. Tudo que eu aprendi na faculdade, eu praticamente não uso aqui hoje. Uhum. E aí a gente começa a repensar, cara, mas o que que a gente está fazendo? O que que a gente fez? O que que é ensinado? Que sentido que faz, sabe? E lógico, vale a pena? Demais. É necessário fazer? Demais. É importante fazer sim. Igual eu falo para as pessoas, né? Não quero que você não faça. A faculdade, o diploma, ele vai abrir as portas. Mas nunca me perguntaram se eu tenho diploma de educação física. Já te perguntaram se você tem diploma de psicóloga? Você Nunca é me da área. perguntaram.
Nunca me perguntaram onde eu Mas, moro. Mas assim, te dá a autoridade de falar que você é, né? sim, com certeza. Até porque eu tenho que ter também a carteirinha, né? É, eu também tenho, Mas, o do registro. CRP. Uhum, Sabe, Bruno, eu também já me fiz essa pergunta, porque principalmente quando a gente vê pessoas que empreendem, que ganham muito mais dinheiro do que a gente que ficou lá 5 anos com a bunda na cadeira, né? Pagando um valor extremamente alto. No meu caso, né, fiquei mais 10 anos ainda pagando esse financiamento. Só que trouxe um conhecimento, trouxe uma bagagem muito maior do que o conteúdo em si. uhum, Essa questão que você falou, assim, da antifragilidade, né? De você trabalhar, no meu caso, eu trabalhava o dia inteiro, à noite ia para a faculdade, passava o final de semana estudando. Então, e essa questão toda, assim, de amadurecimento mental mesmo. No meu caso, eu fiz a minha faculdade, não foi direto depois do segundo grau, sabe? Eu terminei o segundo grau e fui fazer a minha faculdade 5 anos depois. uhum. Então, é, essas linhas aqui já mostram que eu não tenho a tua idade, né? Mas pode falar. Nada. Parece bem mais jovem. Ah, e, enfim, mas vamos para essa parte da inteligência emocional. Então, qual que é as dúvidas? Eu gostaria que você me... Tá, então assim, a Cuca é psicóloga hoje, tem total know-how para falar de inteligência emocional, de mentalidade, porque não adianta, pessoal, as pessoas virem falar de inteligência emocional para você se ela não tem estudo, se ela não tem conhecimento, se ela não sabe o que que é, por exemplo. Eu costumo falar o seguinte, inteligência emocional basicamente é você, o cara bater na traseira do seu carro o dia que a sua mulher está internada, ou o dia que você está passando por aquele pior dia da sua vida, e o cara bater na traseira do seu carro e você vai olhar para ele e falar assim, cara, tá tudo bem. Ou então, quando estiver no meio de uma chuva, andando na calçada, passar um carro, molhar você inteiro de barro, você tá com a roupa branca, e você falar assim, tá tudo bem. Ou então, no pior dia da sua vida, você olhar para tudo e falar assim, cara, tá tudo bem. Ou então, em momentos de crise que a gente está vivendo, em momentos de... Eu não gosto de falar crise, sabe? Eu acho que a crise, ela tá dentro da gente, ela não tá fora, não Da tá gente. externa. A gente tá passando por um momento, uma fase. Isso é igual um jogo. Eu costumo ver esse momento como um jogo. Para mim é uma fase. A gente está passando por uma fase, não é uma crise. Cara, a crise, ela depende muito do que você acredita, do que você é, de como tá as coisas. Então, depende muito. Eu acho que a crise, ela tá dentro da gente. Mas a inteligência emocional, especificamente, eu acredito que ela é como um copo d'água, né? Você vai tomando ela ali Exato. e durante o dia ela vai diminuindo durante o seu dia. Existem até alguns estudos, Cook, que comprovam o seguinte, sobre a inteligência emocional, à noite, por exemplo, as pessoas tendem a não fazer tantas reuniões à noite, porque geralmente à noite você está com a inteligência emocional um pouco mais baixa. À noite é o A momento carga de onde estresse você do dia, né? você está mais estressado, você passou por várias situações e grande maioria das discussões, por exemplo, familiares, acontecem à noite. Grande maioria das discussões conjugais acontecem à noite, porque você passou um dia estressante, e lógico, isso não julga, só que você não entende sobre. Você passou o dia inteiro estressado e chega à noite, às vezes vem outro problema, e aí você desconta na pessoa que está com você, ou desconta na situação. Enfim, para mim, inteligência emocional é simplesmente falar, tá tudo bem. Eu quero que você me fale assim, a sua visão de psicólogo, porque eu sou professor de educação física, eu sou da área da saúde, porém, eu tenho formação em PNL, em coaching, em hipnoterapia, eu estudei muito inteligência emocional. Eu estudei, por exemplo, o Goleman, que é o pai da inteligência emocional para mim. Então, o cara fala muito sobre isso, sabe? Cara, sobre tá tudo bem, simplesmente isso. Mas me fala assim, a sua visão como psicóloga, como estudiosa da mente, o que é inteligência emocional para você? Então, a inteligência emocional, ela é um conceito, na verdade, que cada um, na minha opinião, né, cada um, na minha opinião e de acordo com o que eu leio também, cada um vai ter a sua forma de ser, porque ela vai vir a partir do autoconhecimento. Então, da gente saber o quanto, da gente se conhecer, saber quais são as minhas virtudes, do que eu gosto, quais são os meus princípios, os meus valores, e eu agir de acordo com aquilo que eu acredito.
E aí entra outra questão que você falou assim, me fala de acordo com o que você estuda, né? A terapia cognitiva, ela é baseada em que a gente age de acordo com aquilo que a gente pensa. Então, se eu pensar de uma forma errada, de uma forma mais negativa, eu vou ter comportamentos, eu vou ter emoções e comportamentos de acordo com aquilo que eu estou pensando. Então, até recento falou assim, ó, eu não gosto de chamar esse período de crise. Se eu estiver vendo como uma crise, se eu estiver olhando essa situação e falando que é uma crise, pensando que é uma crise, eu vou me comportar em crise. Então, eu vou ter sentimentos de tristeza, de ansiedade. E é importante também a gente pegar as partes, as notícias, né? Televisão agora, você liga, só tá falando ou de crise ou dos casos do Covid, né? Ok, são reais. A gente tem que ter essa noção da realidade. É que nem você falou. Você ter a inteligência de você estar passando e alguém vir e bater no teu carro. É real? Aconteceu. Mas ok, o que eu vou fazer a partir disso? Porque eu sair do carro e ir lá e xingar o cara não vai resolver e não vai fazer o carro ficar novo de novo. Melhorar, né? Ou não vai tirar minha mulher que está lá no hospital. Então, só vai piorar, vai me fazer entrar num estado de raiva, de briga, então vai piorar a situação. E a mesma coisa em relação agora ao isolamento. Se eu ficar pensando, ai meu Deus, o que vai ser de mim, porque eu não sei se vou ter trabalho, eu não sei se vou ter clientes, eu não sei se as pessoas vão voltar para a academia para você abrir, né? Se eu ficar lá só esperando, dificilmente as coisas vão acontecer. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu posso inovar o meu trabalho? Como é que eu posso atender as pessoas de uma forma online? Como é que eu posso aproveitar esse tempo para dormir um pouquinho mais? Como é que eu posso fazer para aproveitar os meus familiares que estão em casa? Como é que eu posso aproveitar estudando? E também não ficar só em cima das notícias da TV, né? Aproveitar esse tempo com coisas úteis. Porque eu gosto de dizer assim, enquanto não havia a crise, enquanto não havia o isolamento social, a gente ia trabalhar e falava, ai, que dia, que nem hoje aqui tá frio, né? Ai, que dia para ficar em casa assistindo um filminho. E aí agora a gente tá tendo essa oportunidade e a gente não faz. Não assiste, não aproveita. E em muitos momentos a gente foi, essa questão do mindset, né? A gente foi criado, a gente tem essas crenças de que o sucesso, ele só vem a partir do meu material. Eu vou mostrar o meu sucesso a partir do momento da casa que eu tenho, do carro que eu tenho, da minha conta bancária, ou dos meus títulos lá na parede, né? E eu acho que agora é o momento da gente se recolher, porque a gente tem tantas pessoas que já conquistaram tudo isso, conquistaram a casa, o carro, conquistaram tudo e não estão felizes. Então, só mostra que o que é um tempo atrás, até a própria Organização Mundial de Saúde colocava que saúde é a ausência de doenças. E hoje você pode fazer todos os exames e você não vai ter, talvez, nenhuma doença, você vai estar lá redondinho, mas você não está feliz. Então, você de novo não está tendo saúde. Porque a saúde emocional não vai ser medida. Ela não tem uma mensuração. Então, é importante cada um buscar dentro de si o que me faz feliz. Eu acho essa uma pergunta tão difícil, Bruno. Tanto até para mim que sou psicóloga, sabe? O que me faz feliz? E às vezes é uma coisa tão boba que o que me faz feliz é uma idiotice para você, né? Por exemplo, eu tenho uma gata. Me faz muito feliz ela vir me pedir o colo, eu dar um carinho para ela.
sabe? E agora que eu tenho vários momentos durante o meu dia, que em outras épocas eu não tinha tempo para isso. E hoje eu tenho, então, ser grato por essas pequenas coisas, e antes a gente não nem dava tanto valor, a gente não se permitia. Então a vida veio e deu essa brecada na gente. Show. Cuca, me fala o seguinte. Cara, muito legal sobre. Eu gosto de estudar muito inteligência emocional. E aí eu indico para vocês, pessoal, para vocês que estão aqui assistindo, tem alguns livros e documentários que vocês podem assistir que você vai entender um pouco sobre a mentalidade. Porque a gente fala de mente, tu fala, esse pessoal é maluco da cabeça, o que que tá falando, o que que é isso? Só que tudo que a gente está falando aqui é baseado em livros, em estudos científicos que realmente funciona. Sim. Então tem um livro da inteligência emocional para mim, que é do Goleman, que a gente chama Inteligência Emocional, um livro dessa grossura que você vai ler e falar, cara, realmente isso funciona. Tem um documentário que você pode assistir hoje, por exemplo, nesse diazinho frio, que é o documentário do Health, Poder da Mente. Cara, esse documentário ele é baseado no livro do Joseph Murphy, que é O Poder do Subconsciente, que fala sobre a mentalidade. Eu ganhei esse livro, depois que eu li, eu falei, meu Deus, é um livro muito, muito poderoso. A mente é muito foda. Eu já acreditava na mente, mas depois que eu li, e eu fui estudar, eu falei, meu Deus, a nossa mente é muito poderosa. E se você, por exemplo, estudar o Napoleão Hill também, que ele fala muito sobre mentalidade, né? Ele fala o seguinte, você faz, na verdade, o que você pensa. E você disse aqui pra gente, né? A gente age na terapia cognitiva, comportamental cognitiva, é basicamente você pensa e você age. E o Napoleão Hill Exato. também fala muito sobre isso, né? Que você precisa pensar para você agir. Então você precisa pensar, sentir em alguma coisa e você começa a agir. Eu costumo até pensar diferente um pouco. O Joel veio trazendo algumas informações, eu falei, caraca, faz muito sentido. Que você primeiro sente com algum dos seus sentidos, por exemplo, olfato, paladar, audição, visão, ou tato, você primeiro sente aquela experiência, você pensa sobre alguma coisa e depois você começa a agir e a ação gera o resultado. Então, vem através de, primeiro, um sentimento que faz gerar um pensamento, que o pensamento gera uma ação e a ação gera o resultado. Então, tudo vem a partir daí. Não é você fazer para sentir, é você sentir e depois fazer. Então, o trabalho de visualização, de afirmação, o trabalho de ter um quadro dos sonhos. E aí vem minha pergunta para você. Como treinar a mente para ter inteligência emocional? Como psicóloga, o que você fala? Pessoal, faça isso. Um método, por exemplo, ou um exercício para você treinar a sua mente para ela ser mais forte nesse momento de crise. Para você ter inteligência emocional nesse momento. Uma coisa que você falou agora ali do sentir ou do comportamento, né? Não necessariamente eu penso, eu sinto, eu me comporto. Eu posso sentir e aí vai me gerar o pensamento. Ele se retroalimenta. Então, eu vou dar um exemplo palpável, prático. Vamos imaginar, por exemplo, que eu estou de dieta. Preciso emagrecer, estou de dieta. E aí você me convida para uma festa de aniversário. E aí eu chego lá e eu tenho um pensamento assim, só um pedacinho, não faz mal. E aí eu vou lá e como. Como vai me gerar tristeza. Puxa, vai vir outro pensamento. Puxa vida, eu sou um caso perdido mesmo. Eu digo que vou fazer e não faço. Eu não tenho mais jeito mesmo. Aí me vem outro pensamento e vira um ciclo que se retroalimenta. Porque daí gera outro pensamento, me gera mais tristeza, e aí o meu comportamento é assim, se eu sou um caso perdido, eu vou lá e vou comer mais de uma vez, e amanhã eu volto. Exato. E aí amanhã acontece outra coisa, ou amanhã eu tô feliz, daí eu vou comer porque eu tô comemorando. Então, a primeira coisa como é que eu vou mudar isso? É mudar esse pensamento, é responder esse pensamento. O pensamento, ele vai continuar vindo. Vou usar o mesmo exemplo. Só um pedacinho não faz mal. É você perceber, trazer para a consciência esse pensamento e responder ele. Não, faz mal sim.
Não, se eu comer, eu vou ficar mais triste ou mais feliz? Isso vai me aproximar ou vai me afastar da minha meta? Então, é você conversar com esse pensamento. Por quê? Esse primeiro pensamento que a gente tem de um viés, por exemplo, só um pedacinho não faz mal, ou eu estou comemorando, eu mereço. E geralmente vem sempre os mesmos pensamentos. A gente tem padrões de pensamento que vêm de acordo com as nossas crenças. Então, assim, se eu tenho 30 anos, eu estou 30 anos funcionando da mesma forma. Então, é automático. E ele não passa mais pela minha consciência. É que nem quando você vai dirigir. Você não pensa mais, agora eu tenho que pisar na embreagem, agora eu tenho que engatar a segunda. Não, é automático. Então, dessa forma funcionam os nossos pensamentos. Quando eu trago eles para minha consciência, eu consigo responder a eles. Então, nesse momento de isolamento, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência a pensar de uma forma mais negativa, se eu tenho um padrão de pensamento, de perceber esse momento de uma forma vitimista, tudo acontece comigo, eu não acredito, logo agora que eu tinha colocado todas essas metas para 2020 eu ia decolar, 2020 eu finalmente ia correr 10 quilômetros. Então, quando eu me coloco nessa posição vítima, ele já vem de um histórico passado. Em outros momentos, eu já fui vítima e eu já tive ganhos ficando dessa forma. Então, vai ser meio que automático eu me comportar dessa forma de novo. E aí eu preciso pegar esse repertório que não deu certo no ano passado, na minha história pregressa, e dizer, poxa, o que eu posso fazer diferente? De novo, eu estou agindo dessa forma. Então, quando eu perceber num padrão ansioso, num padrão triste, de vítima, eu me colocar, opa, o que eu posso fazer diferente? Quem pode me ajudar? Porque às vezes a gente quer sair dessa sozinho e a gente não consegue. Então, assim, procure ajuda, tanto de psicólogo, tanto de ajuda espiritual, ajuda naquilo que você acredita, naquilo que te faz bem. Se ler um livro de autoajuda te resolve, vai em frente, ir para a igreja te resolve. Então, hoje em dia, assim, tem muitas técnicas, por exemplo, a gratidão diária é confirmado, cientificamente comprovado do quão benéfica ela é. Eu, no começo, era uma pessoa bem resistente a isso, sabe, Bruno? Eu ficava, ai, meu Deus, né? Essas coisas de gratidão e tal. E comecei a fazer. No começo, foi algo extremamente forçado. E hoje, eu vejo os benefícios disso, entende? É igual a meditação. No começo era algo extremamente forçado. Eu dizia, meu Deus, ficava lá 2 minutos esperando, vem logo paz interior, porque eu não tenho paciência para isso. E a gente tem essa síndrome do pensamento acelerado, né? Porque tudo hoje tem que ser para ontem. Então, se eu te mandar uma mensagem, se eu te mandar um WhatsApp, tu tens que me responder logo, né? E aí, se você não responde, ou se você visualizou e não respondeu, a gente já começa com aqueles pensamentos. Ai, meu Deus, será que ele tá bravo comigo? Ai, o que que eu fiz? Então, a gente já puxa uma culpa pra gente. A gente tenta fazer uma leitura mental, que isso também é um erro de pensamento. É um padrão. Então, se eu tenho o hábito de imaginar o que o outro está pensando, eu já estou sofrendo por antecedência, né? Uhum. Então, todos nós temos padrões de pensamentos e é importante a gente descobrir como a gente funciona, como é o nosso padrão. E isso a gente só vai descobrir com o autoconhecimento, se prestando atenção, se observando, se conversando consigo mesmo. Show. Eu
as pessoas costumam perguntar o seguinte: como ficar motivado? Como se manter motivado? Eu faço essa pergunta para você. Depois eu vou responder o que eu penso a respeito de motivação, sabe? Hoje eu não costumo falar mais de... O pessoal fala assim, "Ah, faz uma palestra motivacional." Eu falei, cara, não é palestra motivacional, eu não tenho que te motivar. Você quer uma frase motivacional? O Gary Vee já falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, você vai morrer. Isso é motivacional para mim. Será que isso é motivacional para você? Sobre exercício. Exercício, você, quem pratica e fica mais forte, você fica 50% mais forte e tem menos chance de morrer. Isso é motivacional para você? Para mim é. Porque motivação depende do seu valor. Se eu falar assim, você vai ficar rico, mas se riqueza não for valor para você, isso não te motiva, entende? Então, a Exato. motivação depende muito do seu valor. Agora, para você, que é uma estudiosa da mente humana, né? Tá aqui para falar de inteligência emocional. Como se manter motivado? Que a motivação ela é algo que... Eu vou falar depois de você, mas me fala o seu pensamento. O que fazer para se manter motivado diariamente? A motivação, ela é algo bem particular. É que nem eu falei, o que me motiva não te motiva, então não tem uma receita. Vou falar por mim, né? Das minhas experiências. O que me motiva é o meu porquê. Por que que eu escolhi a psicologia? Por que, por que que eu trabalho com isso? Por que que eu acordo todos os dias? Qual é o meu objetivo de vida? E indiferente de muitas pessoas talvez estejam assistindo a gente e digam assim, ah, eu ainda não sei qual é o meu porquê, eu não sei por que que eu tô nessa vida, por que que eu tô nesse trabalho que eu nem gosto. Mas talvez o teu porquê seja os boletos, então. Então, alguma coisa te faz acordar de manhã. E é isso que tem que te manter motivado. Quais são os teus sonhos? Quais são os teus talentos? A quem você quer impressionar? A quem você quer chegar no final do ano e dizer e receber os parabéns? Então, muitas pessoas é pelo marido, é pelos filhos, é pelos pais. É que nem quando bom, tu já me conhece, né, Bruno? Eu trabalho bastante com emagrecimento. E eu sempre peço, assim, uma das primeiras tarefas que eu coloco para as pessoas que buscam o emagrecimento é: por que você quer emagrecer? Porque quando tu tens o teu objetivo bem claro na tua mente, na hora que você estiver em frente ao bolo de chocolate, você vai lembrar disso. E o teu porquê é diferente do outro. Então, assim, como eu atendo na sua maioria mulheres, algumas mulheres eu quero emagrecer para poder usar biquíni na praia e não sentir vergonha. Outras não estão nem aí por isso. Eu quero emagrecer porque eu quero brincar com o meu neto. Eu quero sentar no chão e brincar com o meu neto. Então, cada uma tem um porquê diferente. Quando você traz isso para a tua memória, fica muito claro a tua motivação e te manter no foco. E outra coisa bem importante, Bruno, que eu andei lendo muito a respeito, porque é que às vezes as pessoas, principalmente no emagrecer, assim, todas assim, ó, o emagrecer é uma mudança de hábito. Se eu tenho o hábito de ser uma pessoa negativa e eu quero me transformar numa pessoa mais positiva, também é uma mudança de hábito. Então a regra, ela vale para tudo. E aí, a gente tem uma tendência de quando eu decido emagrecer, eu decido fazer exercício, eu decido me tornar uma pessoa mais espiritual, mais grata, a gente se cobra no padrão 8 ou 80. Então, agora eu sou fitness, agora eu não como mais nada, agora eu vou praticar exercício todos os dias, agora eu vou orar todos os dias. E aí a gente não se permite ter essas mini quedas. Então, essa motivação, ela é diária. Eu preciso estar
me alimentando todos os dias, assim como eu escovo os dentes todos os dias, eu tomo banho todos os dias, eu preciso lembrar dos meus pés todos os dias. E se um dia eu não fiz, eu não pratiquei, tá tudo bem. Somos humanos, né? Eu sempre dou o exemplo também das pessoas que são viciadas, por exemplo, no álcool ou drogas, né? Às vezes elas ficam o ano inteiro limpas. E aí elas tomam um dia, uma cerveja, e agora saiu tudo. Me perdi de vez. É o pensamento que faz ela voltar para o vício, entende? É esse, eu sou um fracasso. Se ela pensasse assim, puxa, eu fiquei um ano sem beber, eu bebi uma cerveja, não é uma cerveja que vai me dizer que eu não tô limpo. Então, Legal. tomei, senti, gosto disso, né? Ok, vamos de volta, vamos voltar aos trilhos, mas não é por de pensamento que essa pessoa tem, é que ela cai e pensa, agora eu sou um caso perdido. Eu fiquei um ano e eu sou um fracasso. E aí é por esses pensamentos que ficam se retroalimentando e ela acaba voltando para o vício. E não valoriza todo aquele período que ficou sem. Né? Às vezes fala assim, um ano, pode ser um dia. Porque se eu bebia todos os dias e eu fiquei um dia sem, já é uma vitória. Total. É um mini, né? Mini hábito. As mini vitórias, né? Os mini hábitos. Exato. Legal. Então, cada um tem que buscar o seu. Uhum. Eu costumo falar o seguinte sobre motivação. As pessoas perguntam, Bruno, como é que manter motivado, disciplinado, determinado? E eu penso o seguinte, a motivação ela tem que ser diária. Você tem que acordar e falar, cara, eu tô motivado. Mas é automotivado, não é ter uma pessoa que fica te motivando. E vai ter dia que vai estar ruim pra caramba. Vai ter dia que vai ser desafiador. Não adianta falar assim, todo dia eu acordo feliz, todo dia eu acordo com aquela vontade, aquela disposição. Não, não é todos os dias. E o que você disse é, por que você faz isso? Por que você está fazendo isso? Um método que eu utilizo muito é, por que eu estou fazendo isso? E aí, eu não confio no meu cérebro. Eu uso aquela lei da inevitabilidade. Sabe o que eu faço? Eu vou dar um método para vocês aqui, que estão aqui presentes com a gente, para ter inteligência emocional, é simplesmente colocar o seu celular para despertar e falar assim, por exemplo, no meio do seu dia, colocar assim, ó. O que eu coloco, tá? Eu coloco assim, ó. Está tudo bem. No post-it que eu prego lá no meu espelho, eu coloco lá assim, sorria, está tudo bem. No meu celular, eu tenho o foto dos meus post-its e quando eu desbloqueio a tela, eu coloco, tá lá assim, ó, tá as minhas principais metas, os meus principais sonhos e tá escrito assim, sorria, tá tudo bem. Por quê? Se eu deixar pro meu cérebro lembrar disso, ele basicamente não vai me ajudar. Ele vai esquecer. Não. No momento de raiva, no momento de estresse, ele vai esquecer. E aí eu potencializo isso de outra forma. Por exemplo, toda manhã eu tenho uma rotina. Essa rotina me faz ficar motivado. O que é a rotina? Hoje eu não fazia, mas hoje, por exemplo, eu estou lendo esse livro. Eu pausei os livros que eu estava lendo e estou lendo esse livro aqui. Aqui tem 66 livros. Eu vou ler todos eles. E isso está me fazendo muito bem, porque serve de alimento. Então, assim, é uma rotina. Não precisa ser a sua, mas é a minha rotina hoje. O que é a rotina? É acordar, fazer a minha meditação, tomar o meu café, fazer o meu exercício o dia que eu treino de manhã ou não. E agora um negócio muito foda, é o quadro dos sonhos. Você olhar para os seus sonhos, olhar para as fotos que você quer. Isso te motiva. Você olha e fala assim, cara, é isso que eu tô querendo. Porque, pessoal, a nossa mente, ela foi programada para sobreviver. Ela não foi programada para prosperar. E o que acontece? Ela esquece. Ela apenas quer sobreviver. E tá tudo bem. O problema para a gente que às vezes a gente não tem inteligência emocional é que nosso cérebro que ele esquece. Ele volta aquela programação. Você acorda e ele volta aquela programação assim. Eu vou apenas sobreviver. E aí acaba que você não tem os resultados que você tanto espera. E aí, para você se manter motivado todos os dias, o que você precisa fazer é lembrar disso. É fazer o que a Guga falou. Por que você faz isso? Por quem você faz isso? Isso precisa ser diário. Senão você não consegue manter a sua motivação. Pode falar. Eu quero mostrar algumas coisas que eu adotei enquanto inevitabilidade que você estava falando aí, que eu também uso, tá? Eu tenho meu planejamento semanal.
ficou... A sua tela tá embaçada, mas só para mim aqui. Pode continuar. Tá. Eu uso um planejamento semanal com todas as coisas que eu quero fazer e eu distribuo na minha semana e deixo na frente do meu computador. Então, o tempo todo eu estou vendo as coisas que eu quero fazer. Eu uso esse planner aqui, ó. Show. Deixa eu botar bem pertinho. Que são as minhas metas de alimentação, de água, exercício e leitura diária. Também Legal. mural. E aí eu pinto de verdinho o dia que eu fiz, de amarelo o dia que eu fiz mais ou menos, e de vermelho o dia que eu não fiz. Boa. Então isso também me motiva. Eu uso os alarmes do meu celular. Eu tenho mais de 20 alarmes no meu celular que me lembram das coisas que eu quero fazer durante o dia. E além do celular, porque como mulher não anda com o celular no bolso e às vezes não tá junto, eu uso o meu relógio. E o meu relógio, eu programei ele para durante o dia ele dá uma vibrada e aparece frases, as minhas frases. Então, como você tem no teu espelho do banheiro, eu tenho no meu relógio. E é incrível, sabe, Bruno? Porque uma das minhas frases na hora certa, né? Parece que aparece na hora certa. Cara, eu tô precisando, ela, bum, aparece. Exato. Uma das minhas frases é não desista, você consegue. E na hora que a gente mais tá lá, meio desanimado, cansado, dá aquela vibradinha, você olha e vê isso, sabe? Ou eu tenho, seja gentil, sorria, seja grato. Então, eu tenho várias coisinhas durante o dia, sabe? Então, o meu despertador da gratidão, ele também é noturno, todas as noites ele desperta às 9h31 da noite e eu penso por que eu sou grata hoje. E são sempre pequeninas coisas, porque treinam o nosso olhar a observar as coisas boas do nosso dia. Então, é uma das técnicas da psicologia positiva também, né? Porque até um tempo atrás, até enquanto terapeuta mesmo, a gente pedia para o paciente, me daí, como é que foi essa semana? O que de ruim aconteceu? E aí treinava o paciente para ficar olhando as coisas ruins para me contar. Aí eu falei, não, vamos inverter, né? Aí veio a psicologia positiva e a gente falou assim, não, vamos treinar o nosso olhar para olhar coisas boas, porque às vezes a coisa ruim do nosso dia foi 10 minutos. Num dia de 14, 16 horas em que a gente está acordado, né? Então, treinar o nosso olhar para ver as coisas boas. E nesse momento de isolamento, o que mais tem me trazido de forma positiva, e eu digo isso em relação à minha pessoa mesmo, é olhar tudo que eu já passei no meu passado, sabe? Poxa vida, quando eu penso em dinheiro, aí a gente fala assim da crise financeira, eu penso, poxa, e na época da faculdade, eu vendia o almoço para pagar a janta. Chegava no fim do mês, a gente não sabia como ia pagar. Ou quando eu morava lá no interior, que eu lembro perfeitamente de ver os meus pais assim, ó, desesperados quando chegava a época de pagar energia, de pagar, fazer a compra do mês, porque não tinha dinheiro. Ou quando era a época de pagar os financiamentos de semente, de adubo. E aí, isso já está no meu DNA, já está no meu sangue, e eu já passei por isso tantas vezes, que é só mais uma. Em todas as outras deu certo. Exatamente. E aí tem aquela velha frase que dizia só para a morte não tem jeito, né? E é justamente isso que eu vou te perguntar agora, Cuca. Sobre se você pudesse ensinar uma única coisa para o seu filho ou para a pessoa que você, para uma criança, sobre inteligência emocional, sobre mentalidade, sobre psicologia.
uma única coisa, ou talvez uma única frase, o que você diria para essa pessoa? É ter confiança e ter coragem. Sabe que em muitos momentos eu me via sem coragem. E quando eu olho para trás, para minha história, eu vejo que eu tive um histórico de muita coragem e de muita confiança de que as coisas dariam certo. E eu acho que é cada um de nós, Bruno, quando a gente olha para a nossa própria história e pega tudo aquilo que a gente já fez e traz para a nossa realidade, faz a gente se motivar, entende? Demais. Nossa, por tantas coisas, eu já enfrentei coisas que hoje a gente pensa, como que eu tive coragem? Como que eu consegui? Como que eu dei conta? E pega esses históricos e traz. Essa é uma das técnicas que a gente usa na terapia cognitiva, que é o histórico, né, o repertório comportamental do paciente e traz. Porque quando a gente está triste ou a gente está muito ansioso, a nossa mente ela nos boicota. Ela faz a gente esquecer e faz a gente não ver o nosso progresso. Então, Exatamente. é bem importante a gente escrever isso. Faz uma lista das suas vitórias, das coisas que você se orgulha. Essa semana eu dei de tarefa para uma paciente responder a seguinte pergunta. Quem é você? Se você está dentro de um elevador e alguém te pergunta quem é você e o que você faz, que história você contaria para essa pessoa? Para esse estranho. Não é? Como você vai se vender? Show. Eu gosto muito disso, Guga, porque se eu lembrar também de tudo que eu já fiz, eu falo, caraca, que loucura. Eu não tinha dinheiro para poder pagar o ônibus. Então, quando eu der conta essa história, inclusive, eu finalizei tudo do meu livro aqui, tá tipo 99%, tá na parte final de edição. E aí eu fico olhando, fico, caraca, foi noite sem dormir, foi dias assim loucos aqui, mexendo numa coisa, mexendo em outra, pensei em desistir várias vezes e pensei que não daria certo, que não funcionaria, mas funcionou porque eu continuei. E assim, inteligência emocional é basicamente você realmente saber responder quem você é, saber dizer que tá tudo bem. Só que é um amontoado de técnicas, é um amontoado de coisas. Não dá para falar assim, olha, assim você vai ter inteligência emocional. Não, é um amontoado de coisas. Talvez colocar 20 despertador no celular. E, Bruno, eu preciso ficar com isso a vida inteira? Não. É só no início. É só para você treinar a sua mente. Porque a Treinar. nossa mente ela é treinável. O nosso corpo é treinável. A inteligência emocional é treinável. Quanto mais, é como se fosse assim, ó, um copo cheio d'água, né? E ele tá com um furinho bem... No início tá com um furo grande, então vai acabar rápido. E você vai treinando, 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 e esse furinho vai diminuindo. Daqui a pouco tá vazando tão pouca água que você tá tão inteligente emocional que você fala assim, caraca, nada me abala mais. E aí as pessoas perguntam, nossa, mas como é que você passa por isso vencendo? Você passa por o que está acontecendo pensando lá na frente, tentando inovar, tentando criar coisas novas. E, cara, é porque já foram tantas situações muito mais desafiadoras que eu olho para trás e vejo, faz sentido hoje. Faz sentido o que está acontecendo. E tá E tudo bem. outro fator importante da inteligência emocional, Bruno, que eu vejo poucas pessoas falando a respeito, é essa cobrança porque eu tenho que estar bem. A gente não precisa estar bem o tempo todo. Eu percebo assim, ó, principalmente em consultório, às vezes vem aquelas pessoas, aquelas mães que perderam filho, perderam um familiar há uma semana e estão vindo para o psicólogo porque a família, porque a sociedade, porque está todo mundo dizendo que essa pessoa não está bem. Mas como ela vai estar bem? Ela precisa vivenciar esse luto. Ela precisa vivenciar isso. A gente não É a precisa estar bem o tempo vulnerabilidade. todo. É a Hã? vulnerabilidade, né? É a Exato. vulnerabilidade. A Brené Brown fala muito sobre isso, que é você aceitar. Eu falei sobre isso ontem, cara, é aceitar a sua dor, entender que você tem um luto, você precisa viver esse luto. Eu terminei um Exato. relacionamento, vai doer.
Entende o quanto isso vai doer. Só não sofra isso a vida inteira. Você Exato. sofreu alguma perca emocional, entenda, cara, tá doendo. Eu fui todo desempregado. Olha só, muitas pessoas, muitos brasileiros, agora não sei exatamente o número, mas muitas pessoas perderam os empregos. Muitas pessoas não estão tendo renda nesse momento, estão totalmente paradas. Beleza, eu entendi. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Eu vou sofrer esse período de luto, acordei agora, bora pra frente. Como que eu vou melhorar? Como é que eu vou sair disso? Porque se você fica só no luto, no luto, no luto, você entra no looping de luto, que acabou, sua vida acaba. Então, o que eu vou fazer Ia para ser ser também, melhor? nesse ponto também, né? Tô desempregado. O que eu vou fazer para melhorar e o que eu vou fazer para cortar os meus gastos, né? Exato, exatamente. Ter essa inteligência de como que eu vou conseguir me organizar nessa nova vida, né? Nessa nova rotina. Porque senão a gente cai naquele looping também, né, Bruno? De eu preciso de 2.000 para viver, aí eu ganho 2.000. E aí eu torro os 2.000. E eu preciso de 3. E aí eu ganho 3 e eu torro os 3, sabe? E a gente tá Sim, sempre querendo mais, mais, mais. E não aproveita, porque a gente também não é organizado. exato. Então, ter essa organização, essa inteligência em todos os aspectos da nossa vida, né? Uhum. A inteligência emocional é saber me comportar de uma forma, não seria bem adequado, né? Mas de uma forma inteligente mesmo em todos os ramos da minha vida, né? No Exatamente. relacionamento, na família, no trabalho. Eu acho que tá dando a nossa hora já, né? Tá. Primeiro, eu queria agradecer você pela presença aqui, pela disponibilidade, cara, sensacional, sensacional. Se tiver alguma pergunta, já façam aqui, pessoal, mas sensacional o seu conhecimento aí sobre inteligência emocional. Valeu muito a pena falar para as pessoas, mostrar o que é realmente inteligência emocional e talvez trazer algumas técnicas, alguns métodos aqui que podem ajudar nesse momento, sim, porque não é só pensar, Sim. cara, os problemas eles vão acontecer. Fala, Aline, que bom você que Ah, os legal. problemas os problemas eles vão acontecer, os problemas vão aparecer todos os dias. Você pode estar com 100 milhões na conta que você vai ter problemas. Quanto Vai ter. maior o seu sucesso, maior são suas responsabilidades. Todo mundo tem. Só que depende da sua mentalidade, né? Eu não gosto de ficar falando só assim, você precisa disso, você precisa daquilo. Eu gosto de entregar métodos para as pessoas, sabe? Cara, Uhum. como que você vai fazer isso? É igual, como que você vai se motivar todos os dias? Cria lá os seus quadros dos sonhos, cria lá o que você vai visualizar, cria 20 alarmes no seu celular. Não, pessoal, se você fizer isso, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu queria mesmo agradecer você, Cuca, pela presença e falar o seguinte, o pessoal que está entrando aqui agora, aqui na minha bio, lá na descrição do meu perfil, tem um link, você clica e se inscreve para a jornada do resultado. Essa jornada vão durar 7 semanas. 7 semanas, toda semana com 5 convidados falando sobre, primeiro, saúde, que para mim é a base aqui. Nós vamos falar sobre espiritualidade, vamos falar sobre família, vamos falar sobre finanças, vamos falar sobre network, sobre empreendedorismo. E, cara, e tá sensacional. Vai ser um negócio muito legal mesmo. E a Cuca hoje trouxe aqui isso pra gente sobre inteligência emocional. Gratidão imensa aí Eu que pela agradeço. disponibilidade, por deixar o seu tempo aí e falar pra gente aqui como ter inteligência emocional. Foi muito legal mesmo. Sempre que precisar, as portas aqui estão abertas também. E pessoal que me segue, pessoal do meu perfil, segue a Cuca, porque ela posta muita coisa, principalmente sobre emagrecimento, sobre alimentação, sobre qualidade de vida. Ela faz um trabalho sensacional na mente sobre isso. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. Quero te dar os parabéns. Muito legal esse teu projeto da Semana da Saúde. Me coloco à tua disposição se precisar também. E me coloco à disposição das pessoas que quiserem tirar alguma dúvida, pode me chamar ali no Instagram, no link da minha bio também tem o meu canal do Telegram, tem o meu WhatsApp, pode me chamar, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Também em relação ao isolamento, ao momento de ansiedade, enfim, quem quiser, quem precisar de ajuda, estou à disposição. Para emagrecer também, eu estou lançando agora, aqui uns dias, uma nova turma.
quem Show. quer ajuda para emagrecer. E estou à disposição. Tá bom? Obrigada. Agradeço quem esteve Fechou. aí com a gente. Vamos tirar um print. Vamos tirar um print aqui pra gente postar. Pera aí. 3, 2, 1. Aí. Cuca, obrigado mais uma vez. Essa live vai Obrigada ficar também. salva. Depois, quem quiser, já lembra do que eu falei. Vai lá no link, lá na bio, se inscreve, que essa live chega no seu e-mail. Fechado? Ela não vai ficar salva aqui no Instagram. Porque a gente vai valorizar as pessoas que participaram, que ficaram aqui até o fim. Fechou? Mais uma Certo? vez, obrigado. Obrigada.